Na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, nós ouvimos como se deu o Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da história da Igreja, um concílio apostólico, aquela reunião dos apóstolos em Jerusalém com os anciãos para discutirem como seriam tratados, como seriam admitidos no seio da igreja os pagãos que se convertiam. Então nós temos aqui mencionadas por São Lucas, em primeiro lugar, a intervenção de São Pedro, depois de São Paulo e de São Barnabé, e finalmente a intervenção de São Tiago, Tiago Menor, irmão do Senhor, um dos 12 apóstolos, que era o chefe da igreja de Jerusalém. E São Pedro lembra que ele foi o primeiro a ir aos pagãos, quando ele esteve na casa de Cornélio, pregando o Evangelho, e desceu sobre eles o Espírito Santo. E também naquela ocasião, Pedro teve que dar explicações, porque alguns dos cristãos, que na época eram todos judeus, ficaram escandalizados por ele ter entrado na casa de um pagão. E Pedro diz: não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. É a fé em Jesus que purifica o nosso coração. Como Jesus tinha dito na última ceia, vós estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Porque a fé vem de ouvir a palavra, e é mediante a fé que o nosso coração é purificado. É pela graça do Senhor Jesus, diz São Pedro, que acreditamos ser salvos, exatamente como eles. É pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos. Então, reafirmando aquela doutrina segundo a qual a salvação é dom gratuito de Deus. Cabe a nós acolher ou rejeitar a salvação de Deus, que nos chega através de Jesus Cristo. É pela fé nele que nós acolhemos, abraçamos a fé, abraçamos a graça que nos é concedida por Deus. Então se decide, a partir depois da fala de São Tiago, que algumas coisas fundamentais serão exigidas dos pagãos, mas que não se deve impor a eles toda a lei de Moisés, todas aquelas prescrições que já não tinham sentido, uma vez que eram provisórias, uma vez que foram dadas por Deus para uma etapa da história da salvação, que tinha se concluído. A sua função tinha sido cumprida e tinha chegado ao fim. Essas leis serviam para distinguir o povo eleito, o povo de Deus, das outras nações, das nações pagãs. Agora todos os povos são chamados, são convocados a participarem da igreja, do povo de Deus, como o próprio São Tiago lembra, que já os profetas anunciavam essa intenção de Deus de que toda a família humana fizesse parte
da família de Deus, que o reino de Deus é católico, ou seja, é universal. Não apenas um povo, o povo judeu, mas todos os povos congregados na unidade em Cristo Jesus, o Salvador de todo homem. De modo que na igreja todas as pessoas devem encontrar o seu lugar. E no Evangelho, ainda durante a última ceia, aqui no capítulo 15, depois de Jesus ter dito aquela parábola da videira, quem permanece unido a mim, esse dá muito fruto, sem mim nada podeis fazer. Então Jesus continua o seu discurso dizendo: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. O elo, o vínculo eterno que une o Pai e o Filho é o Espírito Santo. Assim como o Pai me amou, assim também eu vos amei. De fato, Ele nos deu o Espírito Santo, que é a comunhão que une o Pai e o Filho, colocou no nosso coração o amor divino, para que nós estejamos unidos a Jesus, assim como Jesus está unido ao Pai, e assim nós, unidos a Jesus, estejamos também unidos ao Pai. E formemos essa comunhão e formemos essa unidade, essa família, que é a igreja. Em Cristo, unidos ao Pai e unidos uns aos outros, formando um só corpo. E ele então, de novo, usa a palavra permanecer. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Então nós dissemos ontem que Jesus nos mandava permanecer unidos a Ele, e que lá no capítulo 6 Ele já tinha indicado um modo especialíssimo de nós permanecermos unidos a Ele, que é comendo a sua carne, bebendo o seu sangue, participando da Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E aqui também, uma outra maneira de nós permanecermos no amor de Jesus, permanecermos unidos a Ele, é guardando os seus mandamentos, vivendo a sua palavra. E desse modo nós nos unimos a Cristo, e em Cristo nos unimos ao Pai, e também nos unimos uns aos outros. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Ele nos dá a sua paz, Ele nos dá a sua alegria, na medida em que nós permanecemos unidos a Ele. Então peçamos uma vez mais no dia de hoje a Jesus que nos conceda a graça, como nós pedimos na oração coleta de hoje, o dom da perseverança, para que nós permaneçamos sempre unidos a Jesus, cada dia mais intimamente unidos a Ele. Amém.